Você lembra daquela sensação de conforto quando sua mãe ou sua avó lia um conto de fadas para você dormir, o castelo, o vestido de baile, o beijo do príncipe? Pois é, esquece tudo isso. E se eu te dissesse que a bela adormecida não acordou com um beijo de amor, mas sim com a dor de um parto após ser abusada enquanto estava inconsciente? Ou que as irmãs da Cinderela cortaram os próprios calcanhares para o sapatinho servir? Hoje a gente vai abrir o livro proibido, né? Vamos descobrir que as histórias que usamos para ninar nossas crianças, ou que usaram para ninar a gente, na verdade, foi criada para traumatizar ou para esconder crimes reais da Idade Média. Então, se você tem coragem para ver o que está por trás do Era uma Vez, vem comigo. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal. Vai ser um prazer aqui construir uma comunidade forte com você. Seja muito bem-vindo ao Proibido para Vivos. Olha, a gente cresceu assistindo as versões bonitas da Disney, né? Mas as histórias, as verdadeiras, são muito mais viscerais, né? No século XVII e XIX, nomes como Charles Perrault e os irmãos Grimm não escreviam para as crianças, eles compilavam tradições orais de camponeses que viviam em épocas de fome, de peste, de guerra. Então as histórias, elas eram avisos de sobrevivência. A floresta, ela era um lugar de morte real, não era um lugar de magia, né? Então, o contexto geográfico aqui é a Europa Central, vilarejos isolados, invernos rigorosos e uma moralidade religiosa extrema, onde a linha entre o lobo-bicho e o lobo-homem era muito fina, né? Então, hoje a gente vai focar em três pilares do trauma infantil: Branca de Neve, Cinderela e Chapeuzinho Vermelho. Vamos começar com a Branca de Neve, né? Na versão que a gente conhece, a Rainha Má, que é o coração dela, mas nos textos originais dos Grimm, de 1812, a vilã era a própria mãe biológica da Cinderela e não uma madrasta. Ela não queria só o coração, ela queria o fígado e os pulmões para comer com sal e óleo. Aí você diz, mas Fábio, e o final? O final foi não teve beijo mágico. O príncipe, que tinha um fetiche estranho por corpos sem vida, ele estava carregando o caixão de um lado para o outro quando um dos servos tropeçou. Aí o pedaço da maçã saltou da garganta dela e ela acordou. Então, o castigo da rainha qual foi? Foi dançar com os sapatos de ferro em brasa até cair morta no casamento da filha. Bonito isso, né? Mas de Fabi, a Cinderela, esquece fada madrinha. No conto original, a Cinderela planta uma árvore no túmulo da mãe e é regada com suas próprias lágrimas. Daí que vem a magia, né? Quando o príncipe chega com o sapatinho de ouro, e sim, ele era de ouro, ele não era de cristal. A madrasta obriga as filhas a se mutilarem. Então, uma corta o dedo do pé e a outra o calcanhar, e o príncipe só percebe a farsa quando os pombos começam a cantar, né? Tipo, olha para trás, já sangue no sapato, né? Então, no final, esses mesmos pombos arrancam os olhos das irmãs, né? Macabro, louco, com certeza. Mas nada supera a Chapeuzinho Vermelho, né? Nas versões mais antigas, o lobo ele não apenas mata a vovó, ele coloca o sangue dela em uma garrafa e a carne em um prato. Então, quando a Chapeuzinho chega, ele convida a Chapeuzinho para lanchar e ela come a própria avó sem saber. E o final que foi colocado não tem caçador, não. O lobo simplesmente devora ela também. Enfim, acabou, não tem momento feliz. Então, eu te pergunto, por que essas histórias eram tão violentas? E os historiadores eles explicam que isso era uma fonte de pedagogia pelo medo, né? Em uma época onde o canibalismo em períodos de grande fome não era um mito, onde o abuso infantil era silenciado, os contos serviam como um alerta brutal, e eu entendo isso, né? Então os céticos dizem que essas são apenas metáforas para o amadurecimento sexual ou para a transição da infância para a vida adulta, mas os investigadores de folclore, como a Maria Tatara, aponta que muitos desses contos podem ter sido baseados em casos reais de assassinato em série da Idade Média que se escondiam sobre a pele de animais, né? Então, muitas mortes aconteciam, foi um animal, foi um monstro. Enfim, eu também acredito muito nessa questão. A gente vê uma similaridade com a lenda do boto que a gente tem aqui, né? Que abusos eram cometidos e foi o boto. Né? Então, o público da época consumia isso como nós consumimos documentários de crimes reais hoje. Era a forma deles processarem o horror do mundo ao redor, né? Então, a Disney apenas colocou um filtro de Instagram aí em séculos de traumas coletivos, colocou vários finais felizes aí.
Então, hoje, os locais onde essas histórias nasceram, como a Floresta Negra da Alemanha, os castelos da França, são pontos turísticos. Mas se você caminhar por lá ao entardecer, o silêncio ainda parece carregar o eco desses avisos bem sombrios, né? Então, o que aconteceu com os locais? Eles foram se tornando lendas, mas a essência permanece. As pessoas mudam o nome, trocam logo pelo estranho da internet, mas o perigo, assim como na Idade Média, o perigo hoje ele ainda está à espreita. E eu te pergunto, será que estamos realmente protegendo nossas crianças com essas versões fofas ou estamos retirando delas o instinto que os antigos tentaram desesperadamente nos ensinar através do medo? Eu sempre me pergunto isso, né? Eu tenho dois filhos pequenos, eu me preocupo muito com esse mundo, ele é meio doido, né? Completamente maluco.